Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Hoje vamos falar um pouco sobre Matrix e como os brasileiros estão afundados, chafurdados nesse pântano da ignomínia, como diria Enéas Carneiro. E eu notei isso aí já tem algum tempo, vendo comentários, desde canais do YouTube até em portais de notícia. E quando você quer ver realmente a Matrix máxima, você vai nesses portais de notícia, entre aspas, neutros, né? G1, UOL, o País, BBC e outros canais aí também, canais de massa, né? Esses canais de YouTube aí de 3, 4, 5, 10 milhões de pessoas que falam de assuntos gerais aí, né? Então, obviamente, no meio, entre aspas, aí, masculinista também, você vai ver diversos caras afundados na Matrix aí, em canais como o Manual do Homem Moderno e Nerd Sedutor, enfim, aquilo que todos já estão cansados de saber, vocês vão ver muitas pessoas acreditando em mentiras reconfortantes, achando que o que nós falamos aqui é extremismo ou algo do tipo, né? Ao passo que aqui nós estamos trabalhando com, pelo menos aqui no meu canal e de outros aí, o foco principal aqui são os estímulos e recompensas jogados no ambiente, ou seja, não se trata nem de uma questão de red pill necessariamente, mas sim analisar aquilo, como que a sociedade funciona mais naquela chave pavloviana dos estímulos, e os caras estão muito afundados na Matrix, né? Acho que a primeira Matrix que a gente pode falar que o brasileiro está bem afundado é a Matrix da democracia, né? As pessoas elas têm uma credulidade na democracia, uma visão, aquela visão bem binária, né? Eu não gosto de usar muito esse termo binário, mas ele ilustra bem de que o contrário de democracia seria algo autoritário, né? Como se não existissem aí alguns tipos de aristocracias funcionais no passado, enfim, modelos de sociedade mais tribais e etc. Então as pessoas elas são bem afundadas, essa credulidade na democracia é algo bizarro, tanto que até hoje você tem realmente muitas pessoas que acreditam que, por exemplo, o governo do PT é vítima de um golpe, do imperialismo e etc. Assim como você tem pessoas também que acreditam fielmente que o Bolsonaro é o salvador do Ocidente, que o Paulo Guedes e a família Bolsonaro, o Salim Matar e toda essa gente aí, eles estão preocupados mesmo com o povo, né? Ao invés de estar preocupado com eles, as pessoas elas ficam se digladiando e brigando na internet, enfim, aquela coisa maluca de sempre, em grupo de família, tiozão do Zap, os boomer e por aí vai, né? Mas o nível de Matrix ao qual o brasileiro está afundado, eu confesso que até eu que tenho uma visão bem niilista aí da sociedade, eu acabei subestimando, porque o buraco é muito mais embaixo do que parece, né? Por exemplo, essa questão das leis misândricas aí, essa questão de pensão socioafetiva, os caras não têm a menor ideia disso. Eles acham que isso aí é um caso de 1 milhão só que acontece, tomar uma falsa acusação. Os caras estão assumindo mãe solteira a rodo aí, tá saindo decisão atrás de decisão, assim, jurisprudência no atacado da questão da pensão socioafetiva. Os caras estão aí tirando foto com o filho dos outros e cuidando como se fosse o próprio filho. Aí a mãe solteira simplesmente enjoa do beta bonzinho mediano e quer arrumar outro, o cara tem que ficar pagando pensão pro resto da vida. Tá cheio de casos aí, advogadas e advogados explicando que isso aí tá acontecendo de fato. Vocês podem jogar no Google aí, pensão socioafetiva, vocês vão ver um monte de notícia, tanto em portal de notícia convencional como notícias jurídicas aí, de decisões de segunda instância ainda, com desembargadores e tudo, que estão dando essa questão, dando ganho de causa à mãe que cobra a pensão socioafetiva. E os caras aí estão brincando de namorar a mãe solteira, achando que não vai acontecer com eles, que eles são especiais, né? O brasileiro tem uma mania de achar que ele é especial. Vou fazer só um vídeo disso, como o brasileiro pensa que ele é especial, tanto os homens quanto as mulheres. E os caras assim, eles não tão vendo assim que a coisa está pegando fogo, né? Que as leis aí cada vez mais leis subjetivas aí que acabam ferrando o homem que brinca de casinha, de namoradinha e união estável e divórcio, enfim, né? A coisa, o cerco, né? No caso, ele tá fechando pros homens aí que acham que estão, que o mundo que pode ser conservador ainda e que não vai ter influência nenhuma aí do ambiente ao qual a gente vive. Então, assim, tem a Matrix dos conservadores também, né? Dos caras aí que querem salvar o Ocidente e ver pessoas como nós aqui como a escória da sociedade, como pessoas ruins, pessoas que estão como se fôssemos feministas ao contrário, enfim, aqueles jargões batidos de sempre.
Aí você vai ver, é sempre um bando de gordo que nem namorada não tem, quer que os outros fica casando. A gente já viu diversos casos desses aí que nego que fica falando mal da sigla, né? Então é uma Matrix assim tremenda. Eu tava dando uma olhada no canal do Ryan dos Santos. Eu quero até mandar um abraço pro Ryan dos Santos, que ele assiste o canal sempre aí. Ele me divulgou aí, veio muito inscrito dele pra cá. A maioria dos inscritos dele, esmagadora, que veio pra cá, são pessoas que estão absorvendo conteúdo, estão agradecendo. Então reitero que fiquem sempre à vontade na seção dos comentários. Tá tendo muito comentário bom aqui no canal. Tá tendo uns comentários aqui, olha, nível Raccoon, viu? Tá tendo muito uma molecada aí que tá comentando aqui, contando os relatos, mostrando a visão de mundo deles. Muito comentário inteligente. Essa dica aí de sempre falar pro pessoal comentar aí que é importante. Eu acabei me espelhando no Davi também, que eu quero mandar um abraço pro Davi do Que a Vida, um cara inteligentíssimo, visão apuradíssima aí da sociedade, né? De todas as classes sociais. O Davi, ele sempre bate nessa tecla, eu vi o quão importante isso é, e foi algo até que eu me espelhei nele, né? E teve um vídeo do Ryan dos Santos que ele me divulgou, né? E o Ryan, ele solta muita red pill aí que os caras não estão preparados para ouvir, sobre obesidade, sobre mulher, sobre dinheiro, sobre interesse nas relações, sobre vasectomia, sobre viajar, sobre como ganha dinheiro na internet, como perde, sobre apostas e por aí vai, né? Enfim, mas o caso ali do Ryan, que ele acabou divulgando o meu vídeo, eu vi alguns comentários ali, foi um vídeo que ele fez, eu vou até deixar um link fixado depois. Foi um vídeo que ele falando que homem alfa não é monogâmico, né? Algo assim, né? Falando que os homens mais alfas, mais destacados, eles não são monogâmicos, que eles sempre ou vão acabar traindo a esposa ou esses caras não casam. E ele está certo, né? Lógico que vai ter uma exceção ou outra, mas até aqueles caras que a gente pensou que era exceção não são exceção. Até o Bill Gates aí tinha um amante dentro da Microsoft, acabou vazando aí, né? Até esses caras que a gente achava que era rico e bonzinho, não é bem assim que a banda toca, não. Então o Ryan, ele meteu a real ali, e muitos caras vendo que nunca vão ganhar 200, 300 mil por mês, caras que não vão ter uma vida de viajar o mundo todo, os caras ficam bravinhos. Aí começa a falar mal do Trunks do futuro, mal do Ryan, chamando a gente de fracassado e frustrado, né? Um homem, ele tem uma namoradinha nota 4 dele lá, que ele chama de patroa. Aí ele vê um cara mais destacado, mais inteligente, mais bonito que ele, falando que relacionamento não é esse mar de rosa que conta, o cara acha que é frustração isso aí, né? E assim como teve muitos comentários lá no vídeo do Ryan falando que o Ryan meteu real, que descobriu o meu canal, que acompanha, que elogiou aqui, tem ali uns 30% de comentário bem blue pillzão mesmo, daqueles caras que falam: ah, o homem precisa do amor de uma mulher, dinheiro não é tudo, beleza não é tudo, é companheirismo, sabe? Aquele negócio que todo mundo tem a parceira perfeita. Primeiro que quem tá num relacionamento de exceção, eu já disse que existe relacionamento de exceção, já fiz até vídeo disso, mas é minoria da minoria da minoria da minoria. A última coisa que essa pessoa tá fazendo é ir em vídeo de internet comentar pra falar que ele é feliz. Felicidade não é algo que você sai falando pros outros na internet, é um estado de espírito que você tá simplesmente cagando pro resto do mundo. Então, o erro já começa aí, ou seja, caras que estão lá são caras que estão atolados na matriz romântica ainda. Os caras acreditam que mulher gosta de cara bonzinho, que mulher gosta de cara trabalhador, que mulher vai gostar de atitude, ou seja, os caras não se tocam se você for feio, se você for muito baixinho, se você for gordo, se você for, dependendo do nível de pobreza que você está inserido, enfim, tem toda uma questão étnica também, que as mulheres, já foi feita pesquisa que mostra isso, eu falei isso na questão do vídeo da beleza masculina. O mundo é injusto pra caramba, e os caras, ao invés de tentar melhorar eles mesmos, não pra ir atrás de mulher, mas de ser a melhor versão deles mesmos pra ter uma vida mais plena, eles ficam nessa ainda, achando que esses discursinhos de gratidão, resiliência e amor próprio, e enfim, todo aquele discurso feminino, os caras tentam emular isso, que é a lacração ao contrário, né? Você tem a lacração convencional, que é você ficar emitindo opiniões progressistas na internet em troca de like, e você tem a lacração dos homens, que é ficar falando que mulher gosta de carinho, que mulher gosta de ser bem tratada, que mulher isso, endeusando, né? Só reforçando ainda mais o ginocentrismo que a gente vive, achando que você vai ter validação de mulher. O que mais tem é isso aí, né? O cara às vezes não precisa nem ser um feminista, né? Mas ele tem aquela visão romântica da coisa mesmo, né? Aquela coisa que é atitude, não sei o que mulher gosta disso. E assim, depois que você tem contato com pessoas do nível de Raccoon, de Witch Waffles, de TFM, do próprio Epifania, do Coruja do Carvalho, que são gênios aí também, de conteúdo também do Face MOS, enfim, né, do Archangel, ou seja, a nata da nata da nata mundial daquilo que estuda o comportamento humano,
Aí você vê esses sujeitos aí, esses caras comentando aí, tanto no meu, às vezes aparece algum aqui de paraquedas, apesar que eu tenho muito pouco cara que enche o saco aqui no canal, tenho muita sorte com isso, né? Mas eu lá no vídeo do Ryan, como o Ryan ele tem um público muito grande, ele tem quase 1 milhão de inscritos, algo assim, 700, 800 mil, enfim, ele tem muitos inscritos mesmo, é um cara muito famoso, vai ter muito gado lá comentando e fica bravinho que o Ryan fala a verdade. Então os caras eles não aceitam que o Ryan, quando o Ryan fala esse negócio do dinheiro, quando o Ryan fala esse negócio que mulher dá emoção, que o próprio Ryan já foi vítima de pergamia, ele fala disso, de caras mais destacados ainda do que ele, essa questão da obesidade que o Ryan bate muito na tecla, as pessoas ficam romantizando isso aí, então as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade, elas acreditam muito nisso aí, nesses discursinhos bonitos, em palestra, em motivação, e fala de tal bilionário que ele tem uma mulher, que por trás de todo homem grande, todo grande homem tem uma grande mulher. Os caras acreditam nesses copings, assim, que é um negócio ridículo, né? O brasileiro tá muito afundado na Matrix, né? É Matrix política, é Matrix econômica, o cara acha que vai ficar rico aí guardando trezentão por mês na bolsa, entendeu? Achando que primo rico, esses caras ficou rico aí guardando de pouquinho em pouquinho, passa que o cara vende um monte de curso aí, fica milionário, né? Enfim, o próprio Ryan fala que é real mesmo, de ganhar dinheiro na internet aí é um negócio completamente diferente do que os caras acham que eu já falei minha opinião disso aí. Esse negócio de ganhar muito dinheiro na internet é igual você jogar bola igual o Messi, Cristiano Ronaldo. O capitalismo, ele nessa chave aí de meritocracia, de iludir as pessoas, né, achando que elas podem ser igual o milionário que eles viram na internet, as pessoas são muito tontas de acreditar nisso aí, porque ganhar dinheiro na internet é uma habilidade igual desenhar, igual pintar muito bem, igual você fazer um bom artesanato, igual você ser estupidamente bom em matemática. Então, assim, não quer dizer que a pessoa é muito inteligente ou que ela vai ter um cérebro de Aristóteles aí, porque ela sabe ganhar muito dinheiro. Não. Não é algo replicável, não tem como você copiar alguém que ganha muito dinheiro com marketing digital, com trading, né? Os que 99,5% perde dinheiro, mas tem um ou outro lá que vai ganhar, ou com um vendedor de curso bom, você pode falar, é só estudar PNL e tal que eu vou ganhar dinheiro. Não vai. Esse discursinho que o pessoal fala, eu vou ser um picareta, vou estudar isso que eu vou ganhar dinheiro na internet. Não vai. É igual aquele cara que tá tomando um pau no videogame e fala, agora se eu tivesse jogando sério eu ganhar. Não, filho, você tá perdendo. Então esse discursinho que é possível copiar um milionário não funciona. Entendeu? Cada um tem o seu jeito. É lógico que você pode aprimorar uma coisa ou outra tudo mais, mas tentar copiar o cara, falar que é só uma questão de detalhe, uma virada de chave, não é. Então as coisas elas são muito mais caóticas, sorte, azar existe pra caralho, tá? Existe muita sorte, azar mesmo. Então os caras eles acabam se iludindo muito com isso aí, né? Então pra gente entrar na reta final do vídeo aí, comece a observar o tanto de pessoa que acha que esse negócio de pensão socioafetiva, de falsa acusação aí de agressão e questão de perda de bens e divórcio, eles acham que isso é exceção, que não acontece com ninguém, e todo vídeo jurídico que tem disso aí, você tem diversas pessoas comuns comentando, meu irmão foi vítima disso, conheço disso, eu tenho casos bizarros, já tive casos bizarros da minha família também de falsa acusação, coisa que eu não posso nem contar aqui, que está em segredo de justiça. Conheço um monte de cara aí que paga pensão também, que não tem a certeza que o filho é dele ou não. Essa questão de falsa paternidade também, os homens acham que isso aí não existe. Muitos caras acham que isso aí é só no livro do Dom Casmurro, lá do Bentinho da Capitu. Tem um monte de cara no Brasil que cria filho que não é dele. E os caras não tem medo de pedir DNA, porque o brasileiro é orgulhosão. Então, assim, é Matrix política, Matrix da democracia, Matrix de romantismo. O brasileiro tá numa Matrix, assim, mas muito violenta mesmo. Por mais que tem bastante cara acordando, vem caras novos aqui no canal todo dia falar, pô, descobri seu canal faz 3 meses, descobri o Dom Sandro faz uns 6 meses, e acordei, me livrei de uma fria. Sim, tem caras acordando sim, mas a esmagadora maioria ainda, o público majoritário no Brasil é muito gado ainda, é muito. Nos Estados Unidos você tem bem menos gado. Por mais que você tenha uma quantidade monstruosa de incel lá, os incel lá eles não ficam correndo atrás de mulher. Eles são preocupados em jogar os jogos online deles, em praticar tiro, enfim, tem vários hobbies lá. Os caras se reúnem, como eles têm uma moeda muito forte, poder de compra muito violento nos Estados Unidos, eles podem viajar dentro do país. Então vocês podem ver nos materiais aí do exterior, dos Estados Unidos, na Inglaterra, já tem muita mulher tomando toco de homem, enfim, as mulheres estão começando a correr mais atrás dos homens. Aqui no Brasil não, porque no Brasil uma mediana aí, nota 4, que tá até um pouco acima do peso, ela estrala
estala o dedo já tem 50 gado atrás dela. Então a coisa aqui é realmente complicada, meus amigos. Aqui é muito, muito negro na Matrix mesmo. O homem brasileiro é muito carente. Ele assume mãe solteira mesmo, ele namora mulher feia, ele entra em financiamento imobiliário da Caixa Econômica, essas viúvas negras aí pra pagar 30 anos, né? Assim, é um negócio de louco. É uma coisa enlouquecedora a quantidade de gado no Brasil. Eles realmente acreditam em romantismo ainda. Aí tem o gado conservador, tem o gado progressista. Vocês vão ver assim comentários assim de senso comum por todos os lados mesmo aí, em portais de notícia, em canais maiores do YouTube. E quando alguém pega e fala a verdade, o problema é que eles pegam o argumento, o gado ele é muito previsível, ele fala, então vocês acham que vocês são os donos da verdade, quem não enxerga o mundo igual vocês é blue pill. Os caras eles têm essa mentalidade, a questão não é essa, ninguém aqui é dono da verdade, aqui a gente analisa, ó, se você fizer tal coisa, a gente tenta ver, o brasileiro ele não vê causa e efeito em nada, ele não vê causa e efeito que ele ficar brincando de casinha aí, que pode configurar uma união estável, que pode configurar uma pensão socioafetiva, ele não vê causa e efeito, ele não vê que a democracia é um engodo justamente para ficar enganando ele, né, que políticos de direita e de esquerda sempre vão estar na chave ginocêntrica, principalmente no Ocidente, então ele não percebe causa e efeito nenhuma, e quando canais que percebem causa e efeito, algumas estímulos e recompensas no ambiente, igual eu faço aqui, os caras acham que se trata de ser dono da verdade, não é ser dono da verdade, né, se trata justamente de fazer um negócio ali mais empírico, um negócio mais científico da boa ciência, não da ciência empolhação, e os caras não acreditam, eles preferem viver no mundinho de faz de conta mesmo porque é mais reconfortante. É mais reconfortante achar que não existe atração negociada, por exemplo, que a mulher gosta do cara pelo que ele é e não pela provisão, pelo utilitarismo. Os caras preferem acreditar nisso. Aí depois que tomam uma separação aí na cabeça, não tô nem falando agora, não vou nem falar de divórcio, de pensão, nada. O cara, a namorada dele mesmo termina com ele, o cara fica lá sofrendo, aí ele acha que não encontrou a pessoa certa, aí ele vai ver esse negócio de dedo podre, vai falar que a próxima vai ser bom, enfim, o cara vai ficar fazendo aquele coping consigo mesmo de que a próxima vai ser sempre melhor, né? Então, assim, os caras acreditam realmente nessas baboseiras aí, né? Tá cheio de cara aí, nessas páginas de Instagram também aí, Sento a Vara, Cafajestano, Nazaré Amarga. Enfim, essas páginas de 4, 5, 10 milhões de pessoas, Chapolin Sincero, você vai ver um monte de o que o Raccoon chama de homogados lá, né? Os caras querendo atenção feminina e os caras não conseguem enxergar a realidade. Por isso que muitos, quando eles têm um contato com o material de um Raccoon da vida, de um Dom Sandro, de um Davi, de um Epifania, de um Atitude Alpha, os caras acabam entrando em colapso, porque eles descobrem a real natureza das mulheres, das coisas aí, e os caras eles ficam naquele momento de rage pill. Mas é até bom que tem isso aí, depois de algumas semanas ou poucos meses o cara acaba enxergando a realidade de fato, tá? Mas então observem aí, tá? Pra gente finalizar de vez agora que o tanto de comentário Blue Pill e o tanto de pessoas Blue Pill que vocês conhecem, parentes, amigos, colegas de trabalho, como esses caras acreditam em tudo que a Matrix fala e coincidentemente quase todos eles são casados, são esses caras pseudo brabão, né, que finge que é brabão com a sociedade, que entende tudo e que chama a mulher de patroa, enfim, e são caras aí atolados na Matrix e que quer empurrar os outros pra casar também, né, o que mais tem é cara que já casou e quer que eu fale, você tem que ter alguém pra te cuidar, não sei o que, uma hora você vai se apaixonar. O cara que tá na Matrix, ele não enxerga o mundo, não enxerga que existe um mundo fora da Matrix. Mas a mensagem é essa aí, pessoal, então forte abraço a todos.